E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar então hoje nosso PET 4, vamos lá para a semana 1. Eu vou gravar esse vídeo explicando as questões que vocês têm que responder essa semana, explicando como é que faz, o assunto relacionado com cada uma, que assim a gente consegue revisar bem o assunto, repassar os conceitos. Essa semana nós continuamos falando do corpo humano, né? Vamos falar sobre o sistema endócrino, um sistema muito importante que ajuda a regular tudo ali, né? O último sistema que a gente vai estudar do corpo humano nesse PET. Então vamos lá, número 1. Qual é a função do sistema endócrino? Vamos voltar aqui na página do sistema endócrino para a gente dar uma lida. O sistema endócrino, pessoal, a importância dele é regular o nosso corpo. Ele é formado por vários órgãos que a gente chama de glândulas. Tá bem aqui no comecinho, glândulas. Essas glândulas a gente fala que são órgãos que produzem substâncias, são partes do corpo que produzem substâncias e mandam elas para algum lugar. Seja ela o sangue, o exterior do corpo, ou para os dois lugares, enfim, sempre vai ter uma glândula que vai produzir algo e mandar para algum lugar. E elas podem fazer várias substâncias, como a lágrima, o suor, o óleo que a nossa pele produz, mas eles também, muitas delas produzem substâncias muito importantes que a gente chama de hormônios. Os hormônios a gente fala que são os grandes reguladores do corpo, são eles que fazem o corpo funcionar. Por exemplo, quando a criança vai crescendo, é o hormônio do crescimento que está agindo. A mulher está ovulando, são hormônios que liberam os óvulos. O bebê vai nascer, são hormônios que regulam, fazem as contrações para o parto acontecer. E o metabolismo, a glicose, ir ou não para a célula, uso ou não de cálcio, todo o funcionamento do teu corpo é regulado por hormônio. São substâncias que saem dessas glândulas, saem desses órgãos que formam o sistema endócrino e vão agir em certas partes do corpo. Ali elas fazem a ação do corpo acontecer, elas fazem o corpo funcionar. Quando esse hormônio, né, vamos pensar nele num líquido, vamos pensar assim, cai em alguma parte do corpo, ela ativa, ele estimula algumas células, algumas partes do teu corpo para agir de uma certa forma, para desempenhar uma função ou parar de fazer outra função. Então cada hormônio vai agir de uma forma diferente. Nós vamos estudar as funções desses hormônios na semana que vem, na semana 2. Essa semana não é mais para a gente dar uma visão geral do que é o sistema endócrino e o que são as glândulas. O sistema endócrino, então, ele ajuda na regulação do corpo, no funcionamento, na regulação do metabolismo, do funcionamento do corpo. Todos os órgãos que compõem eles, que a gente chama de glândulas, atuam na regulação do corpo, na manutenção do funcionamento dele, né? Cada substância que ele produz vai ajudar a agir para o corpo funcionar de determinada maneira. 2. Onde as glândulas endócrinas lançam suas secreções. Nós temos 3 tipos de glândulas, está aqui embaixo, na página 31 do PET aí. As endócrinas, que lançam secreções dentro do corpo, bem no sangue. Esse comecinho da palavra endócrina, o endo, quer dizer dentro. Então a glândula endócrina lança a substância que ela produz, lança os hormônios dentro do corpo, não sai do seu corpo. E dentro do seu corpo tem que cair no sangue. Então, produz na glândula endócrina, cai no sangue, o sangue leva para onde esse hormônio tem que agir. Por exemplo, a sua hipófise está no meio do seu cérebro, bem aqui nesse meinho aqui. Ela age, ela produz hormônios que regulam o teu corpo inteiro. Por exemplo, um menino que vai fazer os testículos produzirem espermatozoide. Então, a hipófise produz hormônio aqui, que vai circular pelo sangue até chegar aqui e a desempenhar sua função. Então, a glândula endócrina lança o hormônio no sangue, dentro do corpo. A glândula exócrina já faz o contrário desse exo, quer dizer externo. Lembra lá que eu falava com vocês ano passado sobre o exoesqueleto dos artrópodes, lá o esqueleto externo? Esse exo quer dizer externo.
Então a glândula exócrina, ela libera a secreção dela para fora do corpo ou em alguma cavidade, alguma região de fora do seu corpo, de dentro do seu corpo, tipo o estômago, o intestino. Assim, ela libera a secreção dela, o hormônio dela não cai no sangue, cai em algum outro lugar. A gente tem, por exemplo, a glândula sudorípara, que faz o suor, a lacrimal, que faz a lágrima. Tudo são exócrinas. Ela não manda para fora do... Não manda para a corrente sanguínea, melhor. Ou, por exemplo, o estômago, que ele produz ácido clorídrico. Essa é uma coisa exócrina. Ela manda para aquela cavidade, que é o estômago. E por último, temos as glândulas anfícrinas, ou mistas. Mistas, misturadas. São aquelas glândulas que fazem as duas funções. Elas são endócrinas e exócrinas. São glândulas que fazem muitas coisas. Então elas produzem hormônios que têm que cair na corrente sanguínea e produzem hormônios que têm que cair em outros locais. Por exemplo, o pâncreas. O pâncreas é um órgão que fica bem atrás do estômago, aqui, no meio da nossa barriga. A gente falou dele um pouco lá no sistema digestório. O pâncreas, ele é uma glândula mista, uma glândula anfícrina. Ele produz muitas coisas. Ele produz, por exemplo, o suco pancreático. É uma substância digestiva que sai dele, cai em uma cavidade, ou seja, ele vai cair lá no intestino, num outro órgão, e ali vai digerir sua comida. Mas o pâncreas também faz a insulina. A insulina é um hormônio importantíssimo que pega a glicose, o açúcar do sangue, e coloca dentro da célula, já que ali dentro o açúcar vai dar energia para o corpo. Pessoas com diabetes têm problema justamente nessa questão da insulina, ou não produz, ou a insulina que o pâncreas produz não está muito boa. Tem dois tipos de diabetes, cada um funciona de uma forma. A gente vai falar um pouco disso semana que vem, quando vamos falar da função do pâncreas. Mas isso é uma glândula mista, ele produz várias substâncias, algo vai para cavidades, vai para locais de fora do corpo, e outras que esse mesmo órgão produz, que essa mesma glândula produz, vai para a corrente sanguínea. Então ela faz as duas coisas, ela é endócrina e exócrina. Certinho? Então, pensando nessas três definições, fica fácil responder a número 2, que é onde que a glândula endócrina lança sua secreção. Número 3. Explique com suas palavras o que são hormônios. Hormônios, gente, falamos ali em cima, são aquelas substâncias que regulam o corpo, né? Todo o sistema endócrino, cada glândula vai produzir vários hormônios, todos eles funcionando no corpo. Então nessa questão vocês tinham que falar, explicar, vocês vão ter que falar isso. O que são hormônios? O que eles são, de onde eles vêm, para onde que eles vão, para que eles servem. Principalmente isso, a função dos hormônios é importantíssima, essa questão da regulação do organismo. E a número 4, que são glândulas anfícrinas, e de exemplo, a gente acabou de falar disso. É aquela definição, temos glândulas endócrinas, exócrinas e anfícrinas, ou mistas. Só voltar ali e fica tranquilo de responder. Certo, pessoal? Espero que não tenha dúvidas. Tá tranquilo essa semana. O sistema endócrino é pequeno. De modo geral, é aquilo que a gente falou, é o sistema que regula o corpo através de glândulas que produzem hormônios. Um super resumo dele aí. Na semana que vem a gente vai ver com mais detalhes cada uma dessas glândulas, mas fica aí a dica, assista o vídeo, façam as atividades. Eu estou vendo que pouquíssimos alunos estão me entregando essas atividades, e muitos eu sei que tem internet, então poderiam estar resolvendo isso aí. Não vamos deixar para depois, senão vai ficar muita coisa para vocês fazerem. Essas atividades têm que ser feitas, assim como vocês faziam atividades na escola, mesmo caseiros daquele jeito, mas enfim, vocês faziam. Não deixem de fazer, porque é importante para o estudo de vocês, não é porque estamos em casa que o estudo fica de lado. O professor está aqui para ajudar, então qualquer dúvida, me procura, manda dúvida, a gente está aqui para isso. Eu quero ver a atividade de vocês. Certinho? Até mais!